Olá, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Este é o Esporte Guará desta segunda-feira. E olha, o Cavalo de Aço virou o jogo dentro de casa, mas cedeu o empate nos minutos finais para o Paragominas e somou apenas um ponto na rodada. No confronto maranhense, o Motoclube venceu o Juventude Samas por 3-0 em São Mateus e conquistou sua primeira vitória na competição. E quem também venceu foi o Sampaio Correia, que saiu atrás do placar para o Confiança, mas virou o jogo com Ciel, marcando 2 gols no segundo tempo. Tudo isso e muito mais logo depois do recadinho da Cirúrgica F. Andrade. Tá precisando de produtos hospitalares descartáveis, com qualidade e segurança? A distribuidora cirúrgica F. Andrade tem o que sua empresa precisa. Caixa de máscara cirúrgica descartável com 50 unidades por apenas R$ 35,00. Seringa descartável de 13 ml com agulha por apenas 80 centavos. Condições comerciais especiais para empresas. Cirúrgica F. Andrade. Orçamento pelo WhatsApp 3012-4400 www.cirurgicafeandrade.com.br. Rapaz, vamos começar falando sobre o Cavalo de Aço, que jogando dentro de casa, saiu atrás do resultado, buscou a virada e conseguiu deixar escapar 2 pontos importantíssimos. Isso porque o Cavalo de Aço somou apenas um com empate. O Paragominas conseguiu marcar um gol já próximo de finalizar o jogo do segundo tempo e conseguiu arrancar um empate muito importante para o Paragominas. Temos os melhores momentos da partida para análise de Tadeu Nunes. Tadeu, um jogo interessante para o Cavalo de Aço e mais uma vez o que me chama a atenção não é em si o resultado, mas a força de reação do Cavalo de Aço, que é o segundo jogo que sai atrás, consegue propor e virar a partida de forma ofensiva e com bastante intensidade no ataque ali na defesa adversária, né, no seu ataque, mas infelizmente dessa vez não conseguiu sair com um resultado positivo. Boa tarde, Gaudêncio, boa tarde a todos. Eu até tuitei sobre isso, né? O Cavalo de Aço ele fez um bom jogo. Né? É um time mais lúcido do que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos do Cavalo de Aço, né? Aquele amontoado de jogadores, sem ter aqui uma coordenação, sem ter algum padrão de jogo definido. É um time mais organizado, é um time que está demonstrando uma boa evolução e um bom poder de reação durante a partida, às vezes quando sai atrás do marcador, e realmente o time do Imperatriz conseguiu a virada, conseguiu passar à frente do marcador, mas infelizmente sofreu um gol ali no segundo tempo, já quase no final da partida, que ficou com um gostinho, um empate com gosto de derrota. Esse empate é bom para o Paragominas, porque vai jogar em casa, vai receber o Moto e lá tudo pode acontecer. Para o Paragominas é bom, porque pontuou fora de casa e tem uma próxima rodada em casa. O Imperatriz vai jogar, se não me engano, joga contra o próprio São Mateus, Juventude São Mateus, em Imperatriz, então vai ter que correr atrás do resultado para tentar sair com essa vitória. De todo modo, o empate para o Imperatriz também não é o fim do mundo, né? Não é ali uma coisa desesperadora. É um ponto a mais que o time soma, mas bem como você falou, o time deixou de ganhar 2 pontos, Sim. Leva só um ponto. Dentro de casa, né? Os gols saíram com Ed Kleber, que abriu o placar no começo do jogo. Já pelo Cavalo de Aço, o Johnny Maranhão e o Robson, né? Eles acabaram que viraram o jogo. E quem empatou tudo foi o André Radija. André Radija, já bastante conhecido do futebol maranhense. Aos 40 minutos, ele cai de peixinho, consegue empatar e deixar tudo igual entre Cavalo de Aço e Paragominas. Se eu não me engano, até jogador do Imperatriz, Sim, né? com passagens pelo Cavalo. Pelo Imperatriz, então aquela lei do ex valeu mais uma vez, né? Com o time do Imperatriz. Mas como eu falei, nada desesperador, o Imperatriz ainda tem muito tempo. O que é interessante é que ele está mostrando uma evolução durante as partidas, né? A cada jogo a gente percebe uma evolução. Muito tem a ver também com a participação do treinador Mirandinha. E por falar no técnico Mirandinha, que assumiu esse desafio do Cavalo de Aço e sim, está mostrando o resultado à frente do time. Ele conversou com a gente pós empate em 2-2 com o Paragominas, fazendo um raio-x da partida e projetando já a 4ª rodada da competição. Bom, de novo, tivemos um primeiro tempo muito bom. Infelizmente, a sequência de treinos e jogos vai ter essa coisa do jogador sair de campo com cãibra. Aí você, de repente, fica com um jogador praticamente a menos dentro do jogo em virtude dessa situação. Mas tivemos falhas que precisa ser corrigida o mais rápido possível. É o segundo gol que a gente toma da mesma maneira, com o jogador entrando livre nos costados da minha defesa. Isso não pode continuar acontecendo. Logicamente que a gente tem que enaltecer o espírito de luta, de
aplicação física que o grupo teve. Tivemos a capacidade de virar o jogo, né? Saímos atrás novamente. Mas era para ter feito de novo 3, 4 e liquidado com a fatura. Mas infelizmente a autoconfiança de alguns atletas vem atrapalhando e a gente não pode continuar errando da maneira que erramos. Outra peça importante que conversou com a gente foi o goleiro do Cavalo, o Diego. Cara, a nossa avaliação realmente, o empate no final do jogo foi com sabor de derrota, mas se nós tivéssemos perdido o jogo era pior ainda. A gente só dá valor ao empate quando perde. Então, às vezes, um ponto, lógico, a gente sempre joga em casa ou fora para ganhar. Mas nas circunstâncias saímos perdendo, conseguimos uma virada. O time deles também não é um time experiente, um time bom. Jogou bola de um lado e do outro, bola aérea. Agora no final eles foram por tudo ou nada, acharam uma bola descoberta nas costas, infelizmente. Um erro, futebol é de erro. Aqui a gente conseguimos fazer 2 gols de bola parada onde eles erraram. E a gente conseguiu, infelizmente, tomar o gol de empate numa bobeira, num lance que era aqui na frente. Mas faz parte do futebol, por isso que tem gols, por isso que acontece. Porque um time acerta e o outro erra. Mas, enfim, a gente continua na luta, a gente conseguiu um ponto frente a uma equipe forte. Podemos também ir lá e conseguir outro ponto, ou também no jogo de volta lá ganhar eles, por que não? Eu acho que é agora esfriar a cabeça, o professor tem que analisar algumas coisas e ele tem capacidade para isso, para a gente corrigir e na próxima partida aqui a gente conseguir a vitória que a gente não conseguiu hoje. Um último comentário sobre a partida com o Tadeu, para a gente poder finalizar e passar para o próximo adversário, que é o Duelo Maranhense, né, entre o Motoclube e o Juventude. O técnico Mirandinha, inclusive o goleiro Diego, reclamaram bastante do gol de empate do Paragominas. Pelo jogador estar descoberto, né? O Radij entrou sozinho, assim como aconteceu em outras oportunidades contra o Cavalo de Aço, jogadores aparecem sozinhos dentro da área, e mais uma vez, gol de bola parada. Ele chama a bola descoberta. A bola descoberta é quando você não consegue pressionar o portador da bola, né? Quem tem a posse de bola, você tem que estar pressionando para essa bola não ficar descoberta. E os jogadores que o Mirandinha fala é quando o jogador entra no facão, entra na diagonal, né? Então é atenção para quem está com a bola, não deixar esse passe e para quem está marcando não ficar olhando só a bola, tá acompanhando a movimentação do atacante do adversário. Mas são erros que podem ser corrigidos e também muito mérito do Paragominas, dos adversários do Imperatriz estão fazendo gol dessa maneira. Cabe ao Mirandinha. Agora essa autoconfiança, né? A gente pode interpretar de várias maneiras, eu não vou falar aqui para não surgir, nem dar comentário, nem dar margens, né, para polêmica, mas essa autoconfiança, os jogadores têm que ser conversados, a gente não ganhou nada, o jogo é difícil, então bora aguardar, bora colocar a bola na casinha, do jeito que vier, mais simples possível, que é importante, 6-0, se der os 3 pontos, o importante são os 13 pontos, o importante é a vitória. O próximo adversário do Cavalo de Aço é o Juventude. Esses erros defensivos de bola aérea continuarem, o Juventude pode muito bem se aproveitar, porque tem uma estatura bastante alta, principalmente na zaga, e são excelentes cabeceadores. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre Juventude e Motoclube. Vamos agora de Juventude e Motoclube. O Motoclube viajou para encarar a Juventude lá em São Mateus, um primeiro tempo muito difícil, muito disputado, inclusive com o Juventude marcando um gol, só que estava em situação de impedimento o zagueiro Betão. Mas no segundo tempo, a conversa de vestiário foi muito mais forte no vestiário do Motoclube, porque Tadeu, o Motoclube voltou e com as alterações que fez, principalmente com a entrada de Cleitinho, que melhorou a parte da criação ofensiva no lugar de Neto, que Neto não desempenhou uma boa partida de futebol, virou total a chave e o Motoclube saiu com a vitória de 3-0. Uma vitória muito, mas muito importante mesmo para o Motoclube. O Moto precisava dessa vitória, haja vista que o Moto iria fazer 2 jogos fora de casa. Esse contra o Juventude e o próximo contra o Paragominas. Então essa vitória contra o Juventude, ela é maiúscula para as pretensões do Motoclube, para também dar um alívio para o elenco, dar um grau de confiança maior para esse time do Motoclube. Quando o Moto perdeu para o jogo passado para o Guarani, eu cheguei a conversar com o Carlos Ferro, né? Que, na minha opinião, eu até falei isso aqui no programa, faltou ali a presença do treinador, que é o que tem a ideia de jogo, que está ali com os jogadores direto. Não que o Pires não tenha feito essa função, mas é diferente quando você é o comandante, você é o líder. E o time do Moto, ele jogou muito bem. Você vê isso aí, o Negueba perdendo esse gol já no final da partida.
O time do Mota, ele foi muito consciente, ele foi um time muito organizado, saindo da sua defesa com a posse de bola, conseguindo finalizar lá na frente, muitas das vezes finalizando certo, que o Márcio Diogo fecha o placar aí de 3-0. Então o Mota, ele foi muito diferente em termos de posicionamento, em termos de atitude, em termos de formas assertivas dentro do campo, do jogo, né? As tomadas de decisões do Mota, elas foram quase que 100%. Isso resultou no placar favorável ao time do Moto Clube. O Juventude, por toda a qualidade que tem, pela comissão técnica, que conhece bem o adversário, conhecia bem o Moto Clube, o Juventude também vendeu muito caro essa derrota. Se esforçou, correu, teve muito daquele meio de campo ali, o Doda também, apesar de ser um homem de segundo volante, ele estava mais responsável pela criação. O Baianinho foi muito bem anulado. Então o time do Moto, o esquerdinha pela esquerda, o Everton Silva pela direita. Esse era um comentário que eu ia fazer. O Baianinho, que se esperava muito, o sistema defensivo do Moto Clube conseguiu anular o Baianinho, que ele não desempenhou o futebol que a gente está acostumado a ver. Conseguiu, porque o que o Carlos Perro fez, ele não fez uma marcação individualizada no Baianinho, né? Foi pro setor. Então onde o Baianinho caía, ali tinha um na marcação e a marcação vinha dobrada. Então foi muito inteligente o Carlos Perro quando ele fez isso. O setor que o Baianinho cair, dobra a marcação. Então ali ele não conseguiu desempenhar um bom trabalho. E o time do Moto, nessa tarde, foi uma tarde muito inspirada. O que faltou no jogo passado, hoje o Moto teve de sobra, né? Que foi a tranquilidade para sair no seu setor defensivo, a posse de bola e fazer essa bola chegar lá na frente dos atacantes, essa bola chegar limpa para a finalização. Quem conversou com a gente pós-jogo foi o técnico Carlos Ferro, que falou, inclusive semana passada ele havia conversado que assim, o trabalho está sendo feito, estamos desempenhando um bom trabalho, mas o que a gente mais quer ainda não conseguimos, que é justamente a vitória, e conseguir uma vitória muito importante no momento certo da competição. Ele conversou com a gente sobre essa vitória importante que dá sim muito respaldo para o trabalho de Carlos Ferro e uma confiança a mais para o elenco no restante da competição. Primeiro, essa vitória a gente dedica não só aos nossos familiares, mas à torcida motense, né? A gente precisava realmente de potencializar nosso projeto e nosso time com uma vitória, né? E foi uma vitória diante de uma forte equipe do Juventude, né? E a gente fez nossas estratégias, né? Nosso plano de trabalho, e graças a Deus tudo funcionou desde o início da semana, com os trabalhos que a gente fez, né? Para poder intensificar mais algumas deficiências que nós encontramos, né? E também nessa transição ainda de atleta chegando, atleta ainda buscando sua melhor performance física, né? Mas graças a Deus a tática, o que a gente vem treinando, né? A nossa metodologia de trabalho, nossa metodologia de treino vem dando uma evolução, e com isso a gente hoje conquistou o que tanto a gente almejava, que era a vitória. Quem também conversou com a gente foi o zagueiro Anderson, que, como sempre, é destaque no setor defensivo do Motoclube, além de capitão do time. Conseguiu marcar o segundo gol do Juventude ali no segundo tempo, um gol de cabeça. Ele conversou com a gente e dedicou, sim, esse gol a uma pessoa especial nesse momento. Sabíamos que era um jogo muito difícil, né? Uma equipe que vinha de dois resultados positivos, e a gente vinha do resultado negativo. Mas trabalhando durante a semana, consertamos erros, e glorificado e exaltado é o nome de Deus pelo gol, pela vitória. E eu dedico essa vitória ao nosso presidente, que teve alta essa semana, e um forte abraço à nação motense, que agora é caminhar para frente e pensar em coisas boas. O Anderson, que sempre que não tem a oportunidade, ofensivamente, principalmente nas bolas aéreas, ele é decisivo, né? Ele é um para-raio do time do Moto, né? Quando o Moto perde ou então não tem uma noite feliz, geralmente ele entra no bolo dos criticados, por mais que ele jogue bem. E quando o Moto vence, ele tem uma participação fundamental, como fez esse gol, né? O Anderson é um jogador diferenciado no setor defensivo, e ele joga muito bem quando vai à frente. Aí a gente lembra daquele jogo da final com o Sampaio Corrêa, que ele foi improvisado como centroavante, né? Teve 2 oportunidades e guardou 1. Então é um jogador muito identificado com o Moto Clube, com a instituição Moto Clube, e sempre quando entra com aquele gás a mais. Por isso que ele é capitão do time merecidamente. Quem falou pelo lado do Juventude foi o volante Doda, que não apenas tem a função defensiva, mas ofensivamente vem começando a se sobressair na parte de criação do Juventude. A avaliação, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Acho que no primeiro tempo foi um jogo igualado, eles começaram melhor do que nós e a gente igualou depois. Mas no segundo tempo a gente não pode entrar da forma que a gente entrou. Acho que a gente entrou um pouco sonolento e não pode acontecer, porque era um jogo difícil, né?
Mas, infelizmente, a gente tomou os 3 gols. A gente não podia tomar. Agora é levantar a cabeça. A gente sabe que já tem um confronto sábado contra o Imperatriz, que também vai ser muito difícil. Agora é trabalhar durante a semana e tentar reverter a situação e buscar o resultado fora de casa. Levantar a cabeça, continuar trabalhando, porque tem sim um jogo muito difícil lá contra o Cavalo de Aço fora de casa. Só para ressaltar uma situação que assim, foi bem nítido durante a partida o quanto fisicamente o time do Motoclube evoluiu sobre os olhares, né, sobre as mãos e o trabalho do Moraes Neto e do Otávio Everton, que Tadeu colocar o time para correr até o último minuto do segundo tempo, e não é fácil sob uma temperatura e um sol daquele lá de São Mateus. O Otávio chegou agora com o Carlos Ferro, né? E o Moraes já vem desde a temporada passada. Merecidamente, né? O Moraes faz um excelente trabalho, é um cara novo, um cara que está a cada dia aprendendo mais. E o Everton, o Otávio, ele veio também para somar com o Moraes. Então essa dupla aí está deixando o Moto muito bem preparado fisicamente. Olha, tivemos outras duas partidas na rodada também. O 4 de julho venceu e o Guarani de Sobel, o 4 de julho empatou e o Guarani de Sobel venceu. A Mariane Dias traz pra gente esses resultados. A terceira rodada da Série D aconteceu nesse último fim de semana. E o grupo A2 movimentou o cenário, fazendo o que a gente gosta, vários gols. Mas saindo um pouco dos territórios maranhenses e fazendo um raio-x dos outros componentes do grupo, nós começamos com a vitória do Guarani de Sobral sobre o Palmas. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Primeiro, aos 20 minutos, com João Gabriel, que recebeu a bola sozinho dentro da área e mandou para o fundo das redes. O segundo foi aos 44 minutos, depois de uma jogada rápida pelo lado esquerdo. André Macena apareceu sozinho dentro da área e finalizou rasteiro para ampliar o placar. Pelo outro lado, Rafael Gladiador diminuiu depois que o Palmas conseguiu roubar a bola no campo defensivo. E o fim de jogo foi 2-1. Com a vitória, o Cacique do Vale se isola na liderança do grupo A2 com 9 pontos ganhos. Lá em Periri, o 4 de julho se livrou de um tropeço na Série D. Com a largada do Tocantinópolis abrindo o placar com o gol de Everton, em 8 minutos do segundo tempo, o time do Piauí se viu na missão de buscar o resultado e tentar somar pontos na tabela. E conseguiu. Empatou com um pênalti de Eltinho aos 10 minutos. O fim de jogo foi 1-1. O 4 de julho segue invicto na Série D. E a próxima rodada do Grupo A2 começa no próximo sábado e os times já se preparam para mais um desafio. Rapaz, agora vamos falar de Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa jogando em casa, se impôs diante do Confiança, por mais que tenha saído atrás do placar, e conseguiu virar a partida para 3-1. E o atacante Ciel, o homem-gol de quem se espera bastante, foi extremamente responsável. Nós temos os melhores momentos aí Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente volta com os melhores momentos e também o que Ciel falou depois da partida. Vamos direto para os melhores momentos de Sampaio Corrêa e Confiança no Estádio Castelão. Foi a análise de Tadeu Nunes, que Tadeu, uma vitória muito grande, né? Uma vitória com V maiúsculo mesmo, porque o Ciel foi destaque e conseguiu virar um jogo que aparentemente estava meio difícil para o Sampaio Corrêa. E começou com esse pênalti aí, né? Contra o Sampaio Corrêa, o Joelson, foi até engraçada a reação dele quando a bola bate no braço dele. Na minha opinião, ele tinha muito tempo de ter recolhido esse braço, né? O pênalti foi bem assinalado e o time do Confiança saiu na frente. O que eu achei muito interessante no Sampaio Corrêa foi o coletivo. O time não se desesperou, mesmo tendo a desvantagem no placar. Já falando desse gol, aí a gente sempre fala a presença diária do André Luiz. Ele é muito forte, tanto ofensivamente como defensivamente. Na bola aérea, e essa bola aí foi um centro, parece que a bola procura ele dentro da grande área. Ele consegue dominar, não chegou à marcação e finalizou. Aí já deu uma tranquilidade para o time do Sampaio Corrêa. O Sampaio já demonstrou todo o seu poder no segundo tempo, que o time do Confiança fala numa entrevista até do Neto Berola, ele disse isso, no segundo tempo é mais complicado, que a gente sente o gramado é pesado e tal, e o Sampaio fez valer esse ponto forte a favor do Sampaio Corrêa. Aí destaque para o Eloy fez uma ultrapassagem, deu um pique, né, abriu a passada e conseguiu cruzar, e cruzou bem. E o Paulo Sérgio também, com todos os méritos, leu a jogada, conseguiu desarmar o zagueiro do time do Confiança e deu essa assistência para o Ciel. O Ciel, com um bom senso de colocação dentro da grande área, né? Usa a camisa 99, 2 9s ali para
para mostrar que ele consegue fazer esse papel, uma vez que o Sampaio Corrêa e o presidente Sérgio Frota já deixou bem claro que tem interesse de trazer mais um centroavante, né, e mais alguns jogadores, entre eles um centroavante, mas vale ressaltar a força do elenco do Sampaio Corrêa, o poder de tranquilidade, né, o mental do Sampaio Corrêa foi muito forte nesse jogo, não se abalou, criou muitas chances no primeiro tempo e não conseguiu finalizar sempre com aqueles erros que vinha ocorrendo na última metade no último terço do campo, aquele erro, o último passe e a finalização. E no segundo tempo deu certo, o time Sampaio foi bem mais lúcido, saiu o Daniel Costa, entrou o Romarinho, mas o time do Sampaio, o Jean Silva, que entrou também, foi muito importante. Esse sim, na minha opinião, no lugar do Jajá, conseguiu desequilibrar, conseguiu fazer o que o Felipe queria, né? Ele recompôs muito rápido, conseguia fazer a transição ofensiva com velocidade, com as bolas no pés. Então o time Sampaio, essa vitória é importante, é a segunda em casa, para mostrar que em casa o Sampaio é muito forte. Pode acontecer um revés? Pode acontecer durante todo o campeonato. Mas Sampaio, nessa toada, o Sampaio dificilmente vai deixar de pontuar em casa. E fora de casa é o grande segredo. Vai jogar contra o Brusque, é um time que está liderando a competição, é um dos líderes, é um time também organizado, mas na minha opinião, o Sampaio vai ter muito campo para jogar. O Brusque vai querer sair para o jogo, aí vai ser a oportunidade para o Jajá e para o Jean Silva, uma vez que o time do Pimentinha não viajou também com o time do Sampaio Corrêa. Então eu acredito que o Sampaio pode fazer um grande jogo, está de parabéns toda a comissão, está de parabéns todo o elenco Sampaio Corrêa e toda a torcida também, porque está vendo o Sampaio subindo aos poucos na tabela. A gente vai ouvir aqui rapidinho o Ciel, responsável, autor por 2 gols da vitória em cima do Confiança. O grupo todo, né, tá de parabéns. E essa vitória aí, a torcida, a Bolívia querida, tamo aí, torcedor, cobra, tem que cobrar, mas a gente tá aqui pra trabalhar e buscar e desistir jamais, tá aí essa vitória. A gente agora é descansar e pensar no próximo jogo agora. Falei pra você, né, eu fiz a sina, aqui 99, é isso aí, papai. Ciel feliz da vida, tirando onda, tem que comemorar mesmo, porque 2 gols numa Série B é um resultado muito importante. Tadeu, a gente vai ficando por aqui, mas tem umas imagens aqui da primeira pelada do futebol Guará aqui. Tem aí os times de formação, se tiver pode colocar. Esse time aí é só fera, só craque, especial para Popó, goleiro ali, deixou passar tudo. Ele não sabia a função dele ali. Esse é o time quase vencedor. A pelada terminou em 9-9, mas sábado que vem vamos jogar novamente, tirar a prova dos 9 lá e ver qual time que vai ganhar dessa pelada. O Sport Guará vai ficando por aqui. Até amanhã com muito mais informação, até porque o Sampaio Corrêa já joga na quarta-feira novamente.